Ai, meu Deus, e não é que o nosso Batoré, desquerido, nada favorito, acabou ganhando o Fazendeiro. Bom, queria pedir desculpas porque esses últimos dias não teve vídeo, eu tava muito atribulado aqui, coisas aconteceram, mas enfim, bora comentar do que aconteceu. Esta triste fatalidade, porque a gente vai ter que aguentar esse homem no mínimo mais uma semana e ele vai ter imunidade no raio da Super Roça, no Super Paiol. Então, bora recapitular e comentar o que aconteceu. Bom, falando primeiro sobre uma coisa aí que talvez já virou um pouco notícia velha, mas eu não posso deixar de comentar porque é um grande acontecimento e eu achei muito bom, que é a questão do Super Paiol, que eu achei uma dinâmica maravilhosa, sinceramente. Já deviam ter feito aí, não só na Fazenda, mas no Big Brother, em qualquer reality show, porque eu acho que é a saída mais acertada, ou a dinâmica mais interessante, pra gente conseguir arrancar plantas. Porque o fato de serem os menos votados dentre 99% dos peões ali, só não vai ter o fazendeiro, não vai estar livre para votação ali pra galera poder votar. Eu acho que garante que realmente só as pessoas que não têm torcida de nenhum jeito, que não cativaram o público de nenhum jeito, ou seja, as plantas vão cair nisso. Inclusive, eu acho que poderiam descer uns 6 ali. Acho que 4 foi muito pouco e podia tirar uns 3 de uma vez. Mas eu entendo que eles não querem, tipo, sair muita de tanta gente assim também, porque falta um mês e pouquinho de programa ainda. A princípio, quando a Galisteu anunciou isso, quando ela deu aquele spoiler no programa da segunda, eu achei que isso ia ser, na verdade, tipo uma roça falsa combinado com repescagem. E eu acho que eu nunca falei isso no canal ainda, mas eu detesto roça falsa e paredão falso. Eu acho uma dinâmica muito ruim. Quando acontecer isso no Big Brother, quem sabe aconteça, eu falo por quê, mas por enquanto fica isso aqui. Eu achava que ia ser, na verdade, os dois menos votados iam sair, eles iam estar tecnicamente eliminados, só que a gente ia ter que votar em um dos dois, enquanto eles estavam no paiol ali, para um dos dois voltarem e o outro saía. Mas no final das contas, não. A dinâmica é o quê? Só explicando aí, sei lá, para alguém que não entendeu ou talvez não tenha visto ainda. Na domingo, a Galisteu vai abrir uma votação com todos os peões, menos o fazendeiro. Na segunda, ela vai encerrar essa votação e os 4 menos votados vão descer pro tal do Super Paiol. Lá eles vão ficar até terça, onde outra votação ali vai estar acontecendo, que vai ser aberta na segunda, naquela segunda onde eles desceram. E na terça, antes da votação da formação da roça normal, os 2 menos votados vão dar tchau tchau pro programa, de fato eliminados, e os 2 mais votados voltam para a sede para fazer a votação normal. E o Carelli já falou numa entrevista no Splash Wall que eles não vão assistir nada do que tá acontecendo. Eu acho que poderiam assistir, tipo, sei lá, sabe, já bota mais lenha na fogueira ali, até porque, sei lá, não sei se a galera vai falar, não vai falar, enfim. E pra galera que tá lá dentro da sede, eles só vão entender o que aconteceu na volta dos dois pra sede. Enquanto eles descerem, estiverem lá, só vai ser dito pra eles que o público escolheu 4 pessoas pra ir pro tal do paiol. Não, a Galisteu não vai falar por quê. Eles que confabulem e fiquem com teorias na cabeça deles. Como eu falei, eu acho uma dinâmica maravilhosa para você arrancar as plantas e garantir que plantas de fato saiam, porque qualquer participante que rende tem algum tipo de apoio do público, ou sei lá, tem uns 15 gatos pingados que gostam de fulano ou ciclano. Por exemplo, o Matheus, eu acho que é uma pessoa que não vai ir pra essa questão do Super Paiol, porque tinha uma galera que shippava ele com a Duda e que ainda gosta dele, porque é o padrão homem bonito que muita adolescente gosta aqui fora. Então vão votar por ele. Eu acho que isso vai pegar as Kates, as Marias, Valério, essa galera que realmente não tem ninguém votando por eles, que são muito plantas de fato. E eu acho essa dinâmica muito melhor do que o que a Globo quer fazer no Big Brother 26, que é uma coisa muito rocambolesca, 5 casas de vidro, participante que pode, que não tá rendendo, que eles podem substituir por outro. Esses negócios que a Globo inventa às vezes, que o Tadeu tem que ficar lá mostrando PowerPoint pro povo entender, uns 5 slides, eu acho que no final das contas é muita coisa ali enjambrada e talvez não funcione. Aqui eu acho uma coisa mais simples, mais concisa, que vai funcionar melhor. Sem muita estripulia, que é isso que a gente pede às vezes, umas coisas mais simples, mas que funcionem. E a própria Globo meio já tinha feito uma coisa similar quando eles fizeram a primeira votação do Big Brother 19, que é uma edição horrorosa, eu sei que muita gente não vai lembrar, mas eu lembro, que infelizmente eu assisti aquilo do começo ao fim,
que nada mais era do que uma votação com todas as pessoas da casa e o menos votado era o primeiro eliminado. Só que o problema é que foi feito na primeira eliminação, então ali eu acho que o timing foi muito mal executado. Porque na primeira eliminação você não conhece ninguém ainda, tipo, não deu tempo de se apegar ou saber se a pessoa vai render. Então, meio que acabou sendo uma pessoa aleatória, tipo, não funcionou tanto. Se eles tivessem feito isso no meio do programa, por exemplo, aí ia ter se garantido que uma planta ia sair, que é o que a Fazenda tá fazendo agora. A gente chegou na metade do programa, eles vão fazer uma dinâmica dessas. Eu espero que eles adotem isso para todas as temporadas, sinceramente. Claro, se funcionar 100%. Eu acho que vai funcionar e vão sair plantas, mas vamos aguardar aí pro que vai acontecer. E falando um pouco sobre quem eu acho que pode entrar nisso, eu acho que a gente tem uns 7 ou 8 nomes lá dentro que poderiam se enquadrar nisso e descerem. Toninho, o próprio Creu, que até brigou com a Carol ontem, eu vou falar disso depois, só que balança de vez em quando. Maria, Valério, Kate, Mesquita, também não faz nada. É uma galera aí que... O próprio Fabiano, mas eu acho que ele não vai descer. É uma galera aí que, nossa, é até um alerta pra eles. Tudo bem que a Galisteu deu um alerta pro Fabiano e funcionou entre muitas aspas, assim. Mas é até um alerta pra essa galera de, tipo, eles vão saber que eles foram os menos votados dentre quase todo mundo lá dentro, tirando o fazendeiro. Então isso é um gás que se tu não ligar um motor ali e não der um jeito de fazer acontecer, cara, nada mais vai ligar esse povo, sabe? Fazer eles a funcionarem lá dentro. E é uma dinâmica interessante também para quem fica dentro da sede que não foi escolhido, porque eles vão ficar se perguntando por que essas pessoas foram escolhidas. E na volta, e aí eu não sei, na volta dos dois no caso, e eu não sei se a direção vai deixar eles mentirem do porquê que eles foram escolhidos, ou se a galera lá dentro já vai se ligar, tipo, dependendo de quem for. Ah, é uma galera que não causa, é uma galera que, sabe, enfim. O que eles vão fazer com essa informação? Porque se eles se ligarem, por exemplo, de que escolheram só uma galera que é planta e talvez eles tenham sido os menos votados, alguma coisa assim, eles vão virar alvos da casa justamente porque, tipo, beleza, se escolheram essas pessoas eles foram os menos votados, então quer dizer que eles são alvos fáceis, a gente pode jogar ali que o público talvez despache ou dure mais uma semana ou duas aqui. É interessante movimentar isso também. E agora me veio na cabeça uma pessoa que não pode escapar desse negócio, que quando eu tava falando de quem eu achava que ia para descer para esse negócio ser menos votado, eu nem mencionei esta mulher. Michele Barros tem que cair nesse negócio e ir para fora para ontem. Porque, por exemplo, na votação da Roça, que infelizmente eu não consegui comentar, a Ioná acabou com ela ali naquele momento, citando que ela tá debaixo do edredom com outro homem enquanto ela mostrava a foto do marido dela para todo mundo. Então foi uma hipocrisia da parte dela, ela vinha querer falar de caráter agora. E ela tava, assim, tipo, o tempo inteiro, a Ioná esculhambando ela e ela não falou nada. Gente, essa mulher tá morta no jogo, não tem o que fazer. Ela tem que cair nesse negócio e ir embora de uma vez. Até pra ver o que o Shia ia fazer sem ela lá, sabendo que a água ia bater na bunda dele. Falando aí sobre o que tá acontecendo na casa, o Wallace, isso aconteceu depois da formação da roça, só que a edição passou ontem. O Wallace foi ameaçar a Ioná, eu achei uma das cenas que exemplifica, assim, o porquê que ele é tão grosseiro, arrogante, desnecessário, e porquê que ele realmente é uma pessoa agressiva, só que a agressividade dele, ela tá no conteúdo, ela não tá na forma, porque ele não fala gritando, ele não fala se exaltando, ele fala naquele tom de voz baixo. Porque ele foi lá basicamente falar pra Ioná num tom muito ameaçador, uma coisa fora do tom, que talvez o negócio merecesse ali, que se a justiça não pegasse ela lá dentro do que ela fez com ele, com certeza a justiça pegaria ela lá fora. Mas tudo naquele tom passivo-agressivo ameaçador que o Wallace tem, principalmente quando ele fala com mulher. E aí você vê umas patetas, umas idiotas, tipo essa trouxa dessa Maria, que na pós-formação da roça, ela tava ali falando: ai, eu não gostei do que aconteceu com o Wallace, porque o Wallace é um menino bonzinho, ele é muito bom, ele não merece que esse tipo de coisa aconteça com ele. Ai, como essa mulher é idiota, gente. A Maria é alguém que eu tenho ranço só pelo quanto a máscara dela se desfez lá dentro, porque ela é a feministona, banca a levantadora de pauta, que o Instagram, eu sempre falo isso, que o Instagram dela, ela enche a boca pra dizer que é uma rede de apoio, aí ele faz o que faz com mulher lá dentro, e essa pateta tá batendo palma pra ele ainda, achando lindo e maravilhoso,
porque ele tá fazendo contra mulheres que não convém pra ela defender. Ou você milita pelo que você realmente acredita, politicamente, por todo mundo, por mais que você não precise segurar a mão da pessoa no sentido pessoal, ou você cala sua boca e não milita por nada, que é o que ela deveria se fazer para se poupar dessa vergonha que ela tá passando lá dentro. Aí na outra manhã ali, o Wallace estava falando pro Creu, se vitimizando, dizendo que todo mundo usa essa pauta lá dentro do que a Ioná fez com ele, no caso, e ele é a única pessoa que não usa, que o Brasil tá vendo isso e a justiça vai chegar, e que pra ele, até então, antes dele ganhar o fazendeiro, ele tava dizendo que pra ele foi bom tá nessa roça. Alguém acredita nisso. Que, aliás, é outro momento do porquê que eu não comentei, como eu não comentei a roça, eu até esqueci de falar. O sabor que foi ver esse cara murcho tentando fingir que ele não estava se importando com o poder cancelado, porque ele é de uma arrogância e de uma prepotência, tipo síndrome de poder pequeno, que ele não consegue aguentar 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 que seja, do comercial. Ele tem que sair andando daquele jeito dele, falando relaxa, relaxa. Como falando pra Saori alguma coisa do tipo, é porque ele não ia ficar na roça mesmo, que ela ia entender depois. Alguma coisa assim ele falou pra ela. Daquele jeito bem Playmobil dele, ridículo, arrogante, o cara não conseguir se controlar 2 ou 3 minutos e ter o poder anulado daquele jeito é muita prepotência, sabe? É alguém que a hora que o tombo vir vai ser muito gostoso de assistir, mas muito. Pena que ele ganhou o fazendeiro agora. A Carol tava com o Fabiane e a Kate na varanda também, depois do pós-roça, e aí ela tava falando que o grito é a arma dela. Abre aspas pra Carol primeiro, pra eu poder comentar depois certinho o que ela falou. Eu grito mesmo, eu sou mulher, sou fraca, sou magra, sou baixa. É algo que não agride ninguém, é uma arma que eu tenho e uso mesmo. Algumas pessoas veem o meu grito e vão se acuar. É a minha arma, e cada um joga com o que tem. Agora, não entendo esse povo que quer entrar debaixo da saia de fulano. Estamos em novembro e eu que sou a errada, a doida. E assim, até pode ser uma arma em algumas situações você gritar pra acuar as pessoas, como ela falou ali, sou baixa, sou magra, sou não sei o que, sou fraca. Só que tipo assim, Carol, você não grita porque é uma arma, você grita porque é da tua personalidade, sabe? Tipo, é ela querendo justificar talvez a baixaria dela ali, que algumas pessoas até gostam em certos momentos. Por exemplo, na briga dela com o Wallace foi bom, mas ela querer vir passar de que é uma arma, tipo, é engraçado que as pessoas usam pra justificar o comportamento delas às vezes, tipo, me engana que eu gosto, sabe? Aí depois nessa mesma conversa, a Carol tem um momento onde ela me faz concordar com ela, porque eu tenho uma relação meio amor e ódio com a Carol. Às vezes ela me irrita profundamente, às vezes ela fala umas coisas mesmo gritando ou vociferando, que eu acabo concordando com ela. Esse que eu vou citar agora é um dos momentos. Porque ela tava ali falando pra Kate, pro Fabiano, que a Saori nunca namoraria o Dudu lá fora, realmente, e que ela fica fazendo isso de casalzinho e não sei o que pra fazer VT no final das contas, porque é pra criar uma historinha. E assim, desculpa quem gosta do casal Saori e Dudu e consegue acreditar nisso, mas eu concordo com a Carol nisso. Tipo, gente, desculpa, vamos ser realistas. Eu não vejo verdade naquilo ali. Pra mim, realmente é pra fazer um VT de menininho nerd que gosta da mulher bonitona e eles têm um lance que talvez aqui fora nunca aconteceria. A Glória Pérez falou uma vez, quando ela tava escrevendo a novela Salve Jorge, a galera tava criticando o quão inverossímil eram certas situações da novela. Ela falou assim no Twitter: pobre de quem não sabe voar. E eu acho que cabe nessa situação aqui, só que realmente eu sou a pessoa pobre de quem não sabe voar dessa vez. Porque eu não consigo comprar esse casalzinho dos dois, e aqui eu acho que a Carol tá um pouco certa. Mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa tão amor e ódio que ela foi hipócrita porque ela tá criticando a Saori por fazer um VT, sendo que ela mesma faz VT com muita coisa lá dentro, com, sei lá, tipo 80% das coisas, e as duas estão meio que num grupinho que ela mesma formou agora. Então ela tá criticando uma aliada dela do momento, tipo... A Carol às vezes é fascinante no sentido do quão hipócrita ela consegue ser, talvez até mais do que os outros, sendo que esse já é um elenco hipócrita por natureza. Aí a gente vai pra prova do fazendeiro, que eu não tava muito animado, porque eu já imaginava que o Wallace ia ganhar, não tava levando fé na Ioná e na Tamires, e realmente não deu pra levar muita fé,
porque a Tamires eu sabia que ela era muito ruim de prova, eu acho ela muito estabanada, muito habilidades, assim, até o jeito que ela tava jogando as bolas ontem deu pra ver que ela não leva jeito pra nada dessas coisas, assim, de prova. E a Ioná, eu acho que muita galera tem isso na cabeça de que ela é boa de prova, mas eu nunca achei. Aquela prova que ela ganhou do Nizam, eu acho que ela ganhou muito mais porque o Nizam tava errando muita coisa do que por ela ter sido muito boa. E ela dá muito azar, às vezes, que ela pega essas provas onde as pessoas podem se juntar de 2 contra 1 pra acabar ferrando ela. Acho que todas as provas de fazendeiro, as 3 que ela disputou, eram provas nesse estilo. Agora ela não se ferrou tanto porque ela ainda foi pra final com o Wallace, mas as outras 2 a coitada se lascou. Era uma prova do patrocinador que é bem tradicional da Fazenda agora, que já virou corriqueiro, tem em toda edição. Que eles fazem tipo uns minigames ali, uns mini desafiozinhos, tem uns 4, e aí a Galisteu sorteia lá dentro quem vai desafiar quem e qual desafio eles vão jogar em cada rodada. Tinha um de jogar o carrinho, eles estavam vendados, eles tinham que jogar o carrinho e o carrinho que fosse mais longe ali, sem parar na mesma letra, que se parasse na mesma letra era um empate, inclusive isso deu um probleminha ali depois, que a galera achou que, ai meu Deus, a prova tinha que ser revisada. A Galisteu mostrou o VAR e não tinha nada disso. Tinha uma prova que eles tinham que jogar bolinhas para grudar uma parede de velcro ali e cada planeta era uma pontuação, se não me engano, alguma coisa assim. Tinha uma prova de joguinho da memória e tinha uma prova da roleta ali, onde eles tinham que... Era tipo um quebra-cabeça, um negócio assim, onde eles tinham que encaixar as bolinhas na roleta, manuseando uma plataforma. Enfim, no começo o Wallace e a Tamires se juntaram contra a Ioná perdeu uma vida, depois ela desafiou a Tamires, ela conseguiu eliminar a Tamires porque a Tamires é muito ruim. E aí depois ficou ela e o Wallace, eles foram para aquela prova onde tinha que jogar o carrinho ali para quem eles vendados, para ver qual carrinho ia mais longe. A Ioná conseguiu tirar uma vida do Wallace, só que aí eles jogaram a prova do carrinho de novo e ele acabou vencendo por tudo dela, ela jogou para fora da plataforma. Fez muita força, então acabou que, né, o Wallace foi fazendeiro, pra tristeza de 95% das pessoas que assistem esse programa. Eu fiquei triste, real, porque ele era o eliminado perfeito pra essa semana. Porque eu acho que qualquer uma das 3 que sair, assim, tem uma que eu vou falar depois, que eu acho que por mim podia sair, beleza. Só que mesmo saindo, ela podia render alguma coisinha, talvez, ou outra, talvez, se ela ficasse. Eu acho que o Wallace era o eliminado perfeito da semana, então é uma tristeza. Tal qual a semana onde o Nizam saiu e a Michelle ganhou aquela prova, porque ela era eliminada perfeita para aquela semana. E a gente tá pagando até hoje ela ter ganho aquela prova, porque essa mulher não rende nada há 2 semanas aí, desde que ela ganhou o fazendeiro. Então, né. Na hora que eles voltam, o Wallace voltou com aquela arrogância dele de sempre. É impressionante como ele não baixa a crista. Não, porque eu fiz história, ganhei o Lampião e o Fazendeiro na mesma semana. Ele volta andando daquele jeito, tem ele ali meio Playmobil sem pescoço. E ele tinha combinado com a Ioná, olha só, ele acabando com a mulher, ameaçando ela. Aí depois tá querendo combinar coisa com ela, trollagenzinha. Ele combinou com a Ioná dela voltar falando que ela foi a fazendeira. E eles só iam desfazer o equívoco, o engano, a trollagenzinha na hora que a Galisteu voltasse para fazer a passagem do chapéu. E assim aconteceu. A Ioná entrou falando que ela era fazendeira, a galera acreditou. A Duda e a Saori estavam pulando no sofá e cantando música. Ai, que dó. E aí, na hora que a Galisteu volta, ela desfaz a brincadeira e aí ele já tava... Não, porque vocês, não sei o que, vão pra roça, chora agora, só não chora. E aí o Matheus, pateta e babaca também, daquele jeito dele, já tava falando que as duas iam... Que elas que se preparem, que elas vão pra roça essa semana. Uma vai pelo fazendeiro, a outra vai pela casa e elas iam ser eliminadas, uma delas, essa semana. E a outra ia sair na outra. É impressionante, né? O quanto ele se acha e não vê, porque as duas já foram pra roça e as duas voltaram. A Saori, inclusive, foi pra uma roça que eles estavam jurando que ela ia ser eliminada. E os dois ficaram com aquela cara de tacho lá quando ela voltou. Então, tipo, eu não entendo por que ele ainda acha, sabe? Que as duas vão sair. É uma arrogância e um rei na barriga que são difíceis de explicar. Mesmo com os resultados na cara, as pessoas ainda não entendem. Olha só, quem diria, teve uma mini discussão entre o Valério e a Maria, as duas plantas deram uma balançada, eles estavam discutindo por causa da louça. Ah, mas vai, pelo menos fizeram alguma coisa.
E porque a Maria não lavou a louça, tava ali a tarde inteira e o Valério pediu pra ela lavar umas 3 vezes. Ela tava se fazendo pra lavar. Aí o Valério tava ali reclamando, tava eles e a Rayane na mesa da cozinha. E a Maria diz que tudo que ele pede pra ela fazer, ela faz. E que ela também faz na hora que ela quiser fazer, quando ela quiser fazer. E aí o Valério ficou irritado com ela também, tava daquele jeito bem Valério discutindo. E depois que ela sai, o que eu acho engraçado é que a Rayane comenta com o Valério que a Maria ia chorar por causa daquilo. Uns 3 dias agora. Aí o Valério diz que o problema era dela, que ela que fica indo pra cima e depois ela não aguenta. E cara, a Maria é tão chata, tão mimimi, tão preguiça, que nem os aliados dela, que teoricamente estão do lado dela, nem eles aguentam. E isso que a Rayane falou é verdade. Ah, ela vai render isso e chorar uns 3 dias. E realmente o que o Valério falou também é verdade, que ela vai pra cima e depois ela não aguenta e vai ficar fazendo drama. Cara, nem eles aguentam essa mulher. Então quem dirá nós temos que aguentar. Porque essa é uma que quando ela aparece, eu acho ela tão triste assim que me dá muito ranço. Mesmo ela não sendo uma pessoa que se movimenta muito lá dentro. O Dudu, o Toninho, o Creu, a Michelle e o Shaya estavam na varanda comentando já que quando o Wallace voltou como fazendeiro, a Kate já estava ali babando ele, comemorando horrores. E realmente eu vou ter que concordar com eles aqui. Eu não entendi por que ela estava babando tanto ele, já que ele tá meio que contra o grupo onde elas estão no momento, ou no momento atual deles ali. Eu sei que existe uma amizadezinha, entre aspas, entre os dois, só que foi uma comemoração muito efusiva, tipo, não deu pra entender o porquê daquilo ali. Aliás, nessa mesma conversa que teve, depois com o Matheus já junto ali no grupinho que tava conversando, esse grupo já tava, que é o grupão agora, desculpa quem não gosta de ouvir, porque a Tamires jura que o grupão é o grupo da Rayane que tá dizimado, só tem umas 4 ou 5 pessoas, tipo... Mas enfim, esse novo grupão tava ali comentando que o próprio Dudu falou, inclusive, que agora o Matheus com o Wallace como fazendeiro, e se eles pegassem o Lampião, eles iam poder colocar 4 pessoas poder controlar os 4 bancos da roça essa semana. Que ia ser impressionante, assim. Eu falei, olha, Dudu, olha. Tudo bem que eu acho que você vai ganhar de qualquer jeito, porque a galera vai passar pano pra qualquer coisa que ele fizer. Eu acho que ele já chegou num nível de favoritismo, onde mesmo ele errando, e ele tá errando nessas últimas 2 semanas com estratégias dele, e ouvir demais o Shaya, ficar de lá muito próximo daquele grupo, só que a galera vai passar pano. Então, tipo assim, é engraçado perceber o quanto a percepção dele tá alienada lá dentro, mas a galera aqui fora vai perdoar porque é o favorito do momento. E porque é uma coisa que eu acho que eu vou comentar talvez posteriormente em outros vídeos, mas eu acho que talvez ele ganhe o programa até porque ninguém lá dentro despertou o carisma do carinho do público além dele em outros momentos. Você tem uma Duda ali que falta um sal para ela, um tempero, sabe, uma energia, um ódio, uma vontade a mais de ir pra cima, mas não desperta nada nas pessoas também. A própria Saori, muita gente não vai com a cara, a Carol caiu demais, então acho que ele vai ganhar até pela falta de opções lá dentro, de pessoas que possam ganhar o programa. A própria Tamires também tá se vitimizando demais, e muita gente já entendeu o jogo dela, então acho que ele ganha por default, sabe, tipo, por padrão, assim. E alerta treta, temos um barraco, porque ela renasceu das cinzas, ela voltou momentaneamente para os corações de muitas pessoas aí, porque Carol estava enterrando o Creu e principalmente o Wallace depois, e lavou a alma de muita gente aqui fora, porque tá todo mundo esperando alguém que fosse para cima do Wallace daquele jeito, porque a Duda e a Saori, elas são muito... Ai, de jogar The Boys com aquela vozinha, só que elas não vão pra cima. A Carol foi. Quer você goste dela ou não. As câmeras cortaram, a gente não viu como isso aconteceu, mas estava ela e o Creu ali na cozinha. Aí começou a provocação, quando volta ela já tava berrando com ele, falando que se ele não gosta de grito, ele vai pra casa. E ela berra mesmo e não sei o que. Aí o Creu tava o tempo inteiro pra ela assim, ai, fala com a mão, imitando, fazendo uma vozinha ali. Falando que ela é baixa, ela só sabe gritar, é a única coisa que ele sabe fazer. E ele tá falando isso porque ele não consegue gritar e não sabe fazer mais nada além de ser planta e achar que ele tá arrasando no jogo. Então, tipo... Mas foi muito bom de ver porque ela peitou os 3 ali. Tem uma hora que eles começam a cantar música pra ela. Ele, o Toninho, o Shaya, o Wallace que estavam ali na cozinha.
E aí ela fala, seus bosta, seus merda, eu peito vocês mesmos, não sei o quê. E aí tem a hora onde o barraco escalona e ele vai pra fora, ali pra área externa, que é onde ela vai peitar o Wallace. Que os dois até então, semana passada, eram aliados, agora já não são mais. E a gente ganha direito, uma treta com direito a cara, porque ela vai na cara dele berrar que ele é um bosta, que ele é um homem de meio metro. Ai, Carol, muito obrigada por ter jogado isso na cara dele, porque eu acho que isso pega muito no ego dele. A única coisa que ficou faltando ela falar pra ele foi da peruquinha. Só que não sei se ela não pegou ainda, acho que é difícil, acho que ela não quis falar mesmo, ou não lembrou, porque, sei lá, a Carol é alguém que acho difícil dela não perceber a questão da peruquinha. Porque, gente, esse homem nem pra colocar o chapéu do fazendeiro, ele tirou aquela porcaria daquela touca. Então, tipo, meu Deus do céu, sabe? Mas ela gritou, falou tudo que ela queria falar na cara dele ali. Ele falou que ela era baixa, que ela só sabia jogar daquele jeito. Foi uma bela de uma treta. E, cara, como eu falei, ela tá falando muita coisa que a gente queria falar na cara do Wallace, porque eu acho que hoje em dia, talvez ele seja a pessoa com mais rejeição da casa. Se você for ver nos comentários do Instagram ali da Fazenda, o público, como eu falei, Carol voltou momentaneamente pros corações das pessoas, porque tava faltando alguém peitar o Wallace. Porque eu acho que ele realmente é a pessoa mais rejeitada hoje, da casa. Hoje de manhã, na delegação dele do fazendeiro, é óbvio que ele não ia perder a oportunidade de jogar um deboche ou de querer aparecer em cima das meninas. E aí ele falou, por exemplo, que ia colocar a Duda pra fazer o lixo, naquele tom arrogante dele de sempre, prepotente. Que ele ia colocar a Duda pra fazer o lixo pra dar a oportunidade dela saber e conhecer o que é o lixo orgânico. Eu, se eu estivesse lá dentro, eu falaria, beleza, o lixo orgânico eu já conheço, até porque eu tô olhando pra ele nesse momento. Então, tipo, sabe, abaixar essa marra dele. Depois, pra provocar ele, ela falou que ela não ia fazer o lixo, e de fato, pelo menos hoje, ela não fez. E lá tava ele depois, tendo que fazer o lixo, pedindo para as pessoas em roda ali como que se faz, porque ele não tinha feito ainda. Eu queria que ela mantesse isso e não fizesse o lixo todos os outros dias, ou pelo menos a maioria da semana. Só que eu acho que ela não vai bancar isso, infelizmente. Bom, pelo menos valeu por hoje. Na hora do trato dos animais, e lembrando que o Wallace colocou a Carol e o Fabiano para fazerem a vaca e o búfalo, eles desceram ali o Chay e o Toninho para provocarem ela, ou o Chay e o Creu, na verdade, para provocarem ela. E até então ela estava levando razoavelmente de boa, até que o Wallace vai ali perguntar se ela precisava de ajuda, e aí ela já desce a lenha nele, começa uma briga ali, até que ele tá indo com o carrinho lá pro outro lado e ela tá com a bota de vaca. Mas um momento que eu achei divertido também, porque é com o Wallace. Eu acho que se fosse com outra pessoa, eu não sei se a galera ia estar achando tão divertido assim. Falando em Wallace, o homem que nunca vai admitir que tá errado em mínima coisa que seja, ele já estava justificando uma possível volta da Ioná, porque ele estava dizendo que, porque talvez ela volte agora, porque ele acha que ela, olha a mente, gente, ele acha que ela só sairia se ela estivesse numa roça com ele, que de novo ele voltou a falar que é por isso que ele talvez queria estar nessa roça, porque aí sim, por causa do embate dos dois, o público tire ela. Olha a cabeça, mesmo depois de tudo isso que aconteceu entre os dois, a mulher já voltou de 2 roças. Ninguém tá nem ligando pro que ela fez com você ou pro embate que vocês têm. Cara, o ego desse homem realmente... Esse sim deveria ser encapsulado e estudado, porque é uma coisa fora do comum. Mas o tombo dele vai chegar, deixa. E é por isso que eu não queria que a Ioná saísse hoje, porque ele vai, mesmo com ele justificando, ele vai, se ela sair, ele vai usar de que ela saiu só por causa da treta com ele. Ai, que preguiça. E aí vai aguentar esse homem falando 24 horas por dia e se achando bonzão mais do que ele já tá agora com essa porcaria desse chapéu na cabeça. Bom, agora falando sobre as enquetes, sobre a eliminação em si, sobre quem eu quero que saia e quem eu acho que vai sair. Primeiro que eu vou talhar até este presente momento, onde eu tô gravando, 3h30 da tarde, tá dando que a Ioná tá saindo com 25,42. É quase um empate técnico, porque a Rayane tá ali com 28 e a Tamires está tranquila com 46. A Rayane tá saindo tá ficando nos sites e no Twitter e tá saindo no YouTube. Geralmente o YouTube é um pouco mais decisivo, assim, pelo que a gente olhou de histórico dessa fazenda e até de outros reality shows, porque eu acho que é onde o sofá mais tá. Só que elas estão basicamente em empate técnico no YouTube, tipo, a Ioná tá com 28,80 e a Rayane 21,95.
Então não dá pra ter uma margem assim. Quem eu quero que saia é a Rayane, porque eu acho que das três ali dentro, eu acho que ela tá muito galinha morta no jogo desde que o Will saiu. A Martina foi só a cereja no bolo pra ela murchar. Eu acho que o auge dela já foi, o que ela tinha pra render, ela já rendeu. Se ela voltar, ela vai brigar com a Carol de novo, que as duas já estavam se alfinetando hoje, que a Rayane ela é a câmera-trato, e já voltaram a se debicar e se alfinetar. E é uma briga que a gente já viu 600 vezes. Tudo que elas tinham pra mostrar uma com a outra, elas já mostraram. Então acho que não tem nada de novo. E eu acho que a Ioná tem mais gás no jogo e mais pra render, mais enredos e mais coisas acontecendo ali pra ela. E ela é uma pessoa que ela quer estar o tempo inteiro no spot. E eu acho que diferente da Rayane, ela não fica se vitimizando às vezes, que é uma coisa que a Rayane faz demais e eu odeio. Ela briga e depois ela vai chorar dizendo que ela tá sendo atacada. Tudo bem, a Ioná se vitimiza daquele jeito dela, só que acaba às vezes sendo até uma coisa engraçada. E sinceramente eu acho que ultimamente ela nem anda se vitimizando tanto do jeito que ela se vitimizava quando ela tava até melhor no jogo, a questão da comida, não sei mais o que. Hoje em dia ela tem estado às vezes um pouco mais na dela, mas quando ela vai pra cima ela vai. A Rayane eu acho que ela realmente não tem mais o que render ali dentro. E eu vi uma galera falando, ai, porque se a Rayane voltasse, ia ser uma resposta pro grupo dos Patetas. Eu não acho que ia ser uma resposta, porque o grupo dela já tá sendo dizimado, e se a Ioná sair, se a Rayane saísse, no caso, eles iam justificar que foi porque... Na verdade, ao contrário. Nossa, eu tô perdido. Se a Rayane ficasse e a Ioná saísse, eles iam justificar que a Rayane voltou só por conta da Ioná. Porque a Ioná tinha que sair, porque ela tava toda queimada e perdida no jogo. Foi a mesma coisa que eles justificaram, por exemplo, na época da roça do Fernando. Quando a Rayane voltou, muita gente lá dentro justificou que foi porque o Fernando estava na roça e ele tinha que sair. Vamos fazer a mesma coisa com a saída da Ioná aqui. Quem eu acho que sai, eu acho que essa roça vai ser um dos resultados mais imprevisíveis que a gente já teve até agora, porque as duas estão aí quase empatadas tecnicamente na maioria das enquetes. Eu acho que o Twitter é o único lugar, porque lá tem a maioria dos fãs da Rayane, acreditem, existe. Uns 15 gato pingado, eles estão lá, estão mais concentrados lá, então lá ela tá ficando por uma margem um pouco maior. Mas nos sites e no YouTube tá bem empatado, assim, pelo que eu tenho visto. Eu acho que a Ioná sai, porque muita gente da torcida do Dudu tá com muito ranço dela, pela briga dos dois e tal. Acho um tiro no pé pra torcida dele, porque quer queira, quer não, a Ioná irrita. Só que ela dá enredo pra ele. E é um enredo onde sempre ele vai acabar saindo por cima, porque as pessoas estão com ranço da Ioná, porque ela tá aliada a um grupo ali que a galera não gosta. Então a saída da Rayane pra ele não ia fazer nada. Com a saída da Ioná, ele perde alguma coisa lá dentro. Mas eu realmente acho que a Ioná vai sair por causa disso. Uma pena pro jogo, apesar dela me irritar às vezes. Meu ranço dela já deu uma baixada agora. Só que eu acho que por todos esses fatores, provavelmente a gente vai acabar se despedindo dela hoje. A Tamires, na verdade, se você for parar pra pensar friamente, era a pessoa que deveria estar saindo, porque eu acho que isso ia mexer demais com a cabeça de todo mundo lá dentro. Porque eles estão dando como certa a volta dela. Justamente porque ela tá com o grupo dos Três Patetas e o Dudu ali, então... Mas a gente sabe que não vai acontecer. Provavelmente ela vai ser a mais votada. Bom, por enquanto é isso. Amanhã eu volto pra comentar a eliminação, tudo que aconteceu, os desdobramentos disso aí. Curtam e comentem. O que vocês acharam dessa formação da roça, de Wallace fazendeiro e de quem vai sair. Mais uma vez, por enquanto é isso. Fui.